voz silenciosa dos invisíveis, miseráveis, excluídos, execrados, preteridos, a gritar no imenso silêncio de uma sociedade deturpada, demagoga, obstinada e destinada a olhar apenas para o seu próprio umbigo, onde em um viés ideológico, sem ter nada de filosófico, visam apenas os seus próprios interesses, excluindo de outro. Como dói ver um negro, uma prostituta, ou mesmo porque não um drogado, viciado, ser jogado de lado, humilhados em sua luta, só porque não trazem em sua labuta um viés ideológico. Mas o grito dos conservadores, que se mescla ao grito dos progressistas, que alardeiam nas suas conquistas, que nunca foram a favor de ninguém, apenas lutam um contra os outros. Mas no abismo do depósito do desgosto, ninguém vê os pobres excluídos, pois são todos aludidos a um álibi hediondo nesse sistema tão idiota. E neste cruel maniqueísmo que recrudesce o ativismo, tanto a esquerda como a direita ignoram os seus direitos. Eles seguem no anonimato, invisíveis sei de fato. São bandeiras abstratas que flamulam na batalha, onde ninguém é vencedor. Bendito seja o Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto que eu refleti sobre ele, encontrado na carta de Tiago, escrita por Tiago, primeiro capítulo, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas em suas tribulações e manter-se sem manchas neste mundo. É lógico que nós podemos abranger isso para muitos outros quesitos, e eu vejo na igreja um ativismo até profundo, com a sinceridade, com o sincero propósito de ajudar tantas pessoas que passam por grandes dificuldades, sejam nas questões sociais, enfim. Quantas clínicas de drogados, quantas prostitutas, quantos homossexuais são amparados. Mas infelizmente, por que falo isso e por que recitei esse poema no início desse vídeo? Eu havia escrito, ele está até em um áudio meu. É porque infelizmente nós temos visto tanta generalização, onde as coisas, sejam de um lado ou sejam do outro, fugiram à lógica. De um lado existem aqueles com viés progressistas, vitimistas, sejam eles negros ou não, que fazem da sua bandeira a bandeira do vitimismo e muitas vezes generalizam por coisas tão pequenas. E para satisfazer as suas obsessões, a sua obsessão, melhor dizendo, se levantam contra quem não tem nada com isso e sai depredando o patrimônio, tão distante do que seria a verdade do propósito, que é ajudar o próximo. Em uma outra parábola onde que Jesus fala tão maravilhoso sobre aquele religioso fariseu que passou a distante de um homem que havia caído, que foi assaltado. Estou falando, trazendo aqui para as minhas próprias palavras. E assim passaram os fariseus, ou seja, os religiosos, assim passaram os levitas, também outro tipo de religioso, mas nenhum deles quiseram ajudar. E aqueles que sempre tido como repudiados, ou seja, na época em que Jesus viveu nessa terra como simples mortal, o samaritano, é a parábola do samaritano. Foi o único que normalmente seria execrado, porque não estava defendendo nenhuma bandeira, queria apenas por amor ao próximo estender sua mão. Não só ajudou o próximo, como colocou o mesmo em uma hospedaria para que ele pudesse ser cuidado. O que eu entendo para os dias de hoje? De um lado nós vemos aqueles que se julgam, até mesmo muitos religiosos, que se julgam conservadores, mas no fundo estão egocentricamente voltados apenas para os seus próprios interesses, longe de ser uma mão amiga para o próximo. Do outro lado eu volto-me àqueles que levantam a bandeira do progressismo numa generalização absurda, num viés ideológico que nada tem a ver com o princípio de uma idoneidade,
com o princípio de uma hegemonia. E o propósito e o princípio, acima de tudo, sempre foi o de estender a mão para o próximo, como na carta escrita por Tiago. A própria parábola do samaritano deixa bem claro isso, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas infelizmente para uns que tais em um viés ideológico, se o próximo não dita a sua cartilha, não reza a sua cartilha, não canta a sua cantiga, ele não é tão digno de ser favorecido nas suas lutas. Sempre buscam apenas aqueles que fazem parte do seu grupinho. Ainda há pouco tempo houve uma polêmica de um certo diretor de uma rádio, porque ele estava assediando uma outra artista. Eu não estou aqui para questionar, julgá-lo, enfim. Compete à justiça fazer o julgamento deste homem. Nem quero citar o seu nome porque a questão não é essa. A verdade é porque ele trazia um viés ideológico, traz um viés ideológico mais progressista. Aqueles que são do mesmo viés não simplesmente foram omissos, inclusive a emissora que ele trabalhava. Isso entristece a gente, pois ele deveria ter colocado no mesmo bojo para que pudesse ser a favor dessa mulher que havia sido assediada de forma brutal e ignorante. Mas como ele era da turma, da trupe, digamos assim, tentam fazer vistas grossas. Este é o meu questionamento. Do outro lado eu vejo, volto a dizer, conservadores, sejam eles líderes ou não, que também ignoram e tentam fazer do racismo algo normal, quando na verdade não é normal. Nós devemos sim lutar contra todo tipo de preconceito. Eu, como cristão, coloquei-me acima de qualquer viés ideológico, porque a minha ideologia, a minha filosofia está baseada nisso que está aqui. Quer queiram os conservadores ou não, os progressistas ou não. Porque se nós olharmos e aferirmos o que aqui está escrito, com certeza não agradará nem os conservadores e nem os progressistas.